Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre a equação do segundo grau completa, tá? Também chamada aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara, tá? Eu peço a vocês que depois façam uma pesquisa aí, né, sobre Bhaskara, né, que vai ser bem útil pra gente, para conhecer esse matemático, tá bom? Então vamos lá. Essa fórmula, ela pode ser usada para resolver as equações completas e também as incompletas, tá? Aquelas que nós já aprendemos. Quem quiser resolver através da fórmula de Bhaskara, tá bom? Pode também, tá bom? Que ela é muito legal de resolver. Esse é um dos conteúdos mais legais que a gente aprende no nono ano, tá? Que é muito simples e útil, tá, gente? A fórmula de equação do segundo grau, ela é útil muito em física também, tá? Física do ensino médio, tá? É muito interessante a gente aprender e aprender bem essa matéria agora, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui 4x² menos 12x mais 9. A gente percebe que eu tenho o valor do A, tenho o valor do B e tenho o valor do C. Então ela é completa, tá bom? Então vamos lá, vamos passo a passo de como resolver a equação completa. Primeiro, vamos separar os coeficientes. Sempre separa o coeficiente para você não errar. É muito importante a gente já separar no início da equação, separando os coeficientes. Vamos lá. O A é 4, o B é menos 12 e o C é 9, tá? Já coloca ele no cantinho aí para você não se perder. Depois disso, a gente vai calcular o valor de um número, né? Esse número que a gente chama de discriminante. E a gente indica ele pela letra grega delta, tá? Ele é igual um triângulozinho assim, ó. Esse é o delta, tá bom? Então, a gente vai calcular o delta da equação, ou seja, o discriminante da equação. É um valor. E a gente calcula esse valor através dessa formulazinha aqui, ó. O valor do b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. É importante decorar, tá bom, gente? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse 4ac é uma multiplicação que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá calcular o delta. Quem que é o b? É menos 12, por isso que foi importante separar, tá vendo? B é menos 12, então vai colocar menos 12 ao quadrado. Colocar entre parênteses porque ele é negativo, tá? Não esquece de colocar o número negativo entre parênteses. Então, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem que é o A? O A vale 4, então coloque ele aqui. 4 vezes 4 vezes o C, que é 9. Então, eu coloquei aqui 9. Então, menos 12 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes o A, que é 4, e o C, que é 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que eu resolvo isso aqui? Ó, resolve a potenciação primeiro. Menos 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, tá? Menos 12 vezes menos 12 dá 144 positivo, tá bom? Então, vamos lá. Menos, repetir aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Então, resolve esse, depois resolve isso aqui tudo, tá bom? 144 menos 144, 0. Então, o valor do discriminante é 0, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o valorzinho que também é importante que a gente vai usar agora no terceiro passo. Então, vou puxar aqui. Terceiro passo. Nós vamos calcular as raízes da equação, ou seja, o x' e x duas linhas. E para isso a gente usa a formulazinha aqui, ó, completa, tá? É essa fórmula de Bhaskara, tá bom? Para calcular a raiz tem que ser o valor do b negativo, né? B menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente achou aqui, sobre 2a, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente calcula? Vamos lá, x é igual a menos b. Então, é menos, ó, esse menos, ele tá aqui. E a gente vai colocar o valor do b. Quanto que vale o b? Ó, o b vale menos 12. Então, é menos o menos 12, tá? Porque o b é esse aqui. Esse menos é da fórmula, tá? Mais ou menos
a raiz quadrada do delta. Quem que é o delta? Quanto que valeu? Quanto que a gente achou aqui? 0. Então, raiz de 0. Sobre 2 vezes o valor do A. Quem que é o A? Vamos lá ver quem é o A. 4. Então, 2 vezes 4, tá? Então, 2 vezes 4. E agora a gente resolve. Tem essa regrinha de sinal aqui para resolver, ó, menos, né? O oposto de menos, né? O oposto de menos dá mais, então aqui vai dar mais 12. Então, 12 mais ou menos, tá aqui já, ó, 12, tá aqui, 12 mais ou menos, raiz quadrada de 0. Quanto que é a raiz quadrada de 0? 0, tá? Se fosse raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3, tá bom? Então, ó, menos o menos 12 dá mais 12. Mais ou menos a raiz de 0, que é 0, e 2 vezes o A, que é 4. 2 vezes 4, 8. Agora aqui ficou fácil. Quando chega aqui, a gente vai separar, né? A gente sabe que esse mais ou menos, a gente vai usar um para mais, ó, lá para cima eu vou usar o com mais, e aqui para baixo eu vou usar com menos, tá bom? No meio aqui vai ser mais lá em cima e aqui vai ser menos. Então, aqui, ó, eu tenho com mais 0 e aqui com menos 0, tá? Quando chega nesse finalzinho aqui, a gente separa, faz duas, uma com mais e uma com menos. Então, aqui, ó, 12 mais 0 sobre 8 e 12 menos 0 sobre 8. Então, 12 mais 0 é 12. 12 dividido por 8 dá 3 meios, que eu simplifiquei isso aqui por 4, tá? Simplifiquei por 4, 12 por 4 dá 3 e desfocou aqui. Isso, voltou. 8 por 4 dá 2, então 3 meios. E aqui também vai dar o mesmo resultado, porque a gente está fazendo com menos 0, tá? Dá 12 oitavos, simplificando 3 meios. Então, 3 meios, gente, é a única raiz dessa equação, né? Nós dizemos que a equação tem uma raiz ou que tem duas raízes reais iguais, tá bom? Quando o delta dá 0, gente, quando aqui dá 0, sempre vai repetir, tá bom? Sempre vai dar o mesmo valor para x' e para x duas linhas. Vamos para mais um exemplo. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Então, primeiro, separar A, B e C. O A vale 1, né, que é que tá aqui. O B vale menos 1 e o C vale menos 12, tá bom? Então, vamos lá. Segundo, a gente vai calcular o valor do delta. B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 1, ó. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o valor do A. O A vale 1. 4 vezes 1. E o C vezes o C, que é menos 12, ó. Negativo, põe entre parênteses, tá bom? C dá menos 12. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 12, menos com menos dá mais. 4 vezes 12 dá 48. Não pode errar sinal. Se errar o sinal, erra a equação, tá bom? Então, menos com menos daqui dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 1 mais 48 dá quanto? 49. Então, ó, a gente percebe que aqui é uma raiz quadrada exata, né? 49, dá 7 a raiz quadrada de 49. Então, agora, o terceiro passo é calcular a mesma fórmula de Bhaskara, né? Que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já descobriu, sobre 2A. Vamos lá. Menos o B vale quanto? Tá aqui, ó, menos 1. Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é o delta, que a gente encontrou aqui, sobre 2A. O A vale quanto? 1. Então, 2 vezes 1, tá bom? Ó, menos o menos 1 dá mais 1, tá? Mais ou menos, a raiz de 49 é 7, e 2 vezes 1, 2. Então, chegou aqui, a gente divide, faz lá em cima com mais e lá embaixo com menos, tá? Fica 1 mais 7 lá em cima, sobre 2, e aqui embaixo fica 1 menos 7 sobre 2, tá? 1 mais 7, 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, achei o valor do x', 4. E aqui, 1 menos 7 sobre 2, ó, 1 menos 7 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, as raízes, né, ou zeros, né, que também são chamados, são menos 3 e
4. É o valor do x' e do x duas linhas, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, o delta, quando ele é maior que o zero, né? A gente encontra duas raízes diferentes, tá bom? E lá naquele primeiro exemplo, aqui deu zero, a gente encontrou as duas raízes iguais, ó. Com delta igual a zero, duas raízes iguais. Delta maior que zero aqui, ó, duas raízes diferentes. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau!